Ter saúde emocional para encarar o vestibular é extremamente importante. Eu sei disso, você sabe disso, todo mundo sabe. No entanto, eu ainda vejo muitos estudantes que não cuidam da sua saúde emocional. E o principal motivo é por não saberem como fazer isso. Tem gente que acha que a única maneira de cuidar da sua saúde emocional é fazendo terapia com um psicólogo. E sim, essa é uma excelente maneira. Se você tem condições de fazer e se você quer, é ótimo, isso vai te ajudar muito, vai ser um grande diferencial. Mas tem gente que não tem condições de fazer ou que não quer. Isso significa que acabaram as possibilidades, não existe mais nenhuma maneira de ter saúde emocional? Não, ainda tem muitas possibilidades, ainda tem outras coisas que você pode fazer. E o melhor, você pode encaixar isso na sua rotina de modo que você desenvolva essa saúde emocional ao longo da sua preparação para o vestibular. Isso vai te ajudar na preparação e lá na hora da prova também, de modo que você chegue lá no Enem preparada emocionalmente. Então são pequenas atitudes que a gente vai adotando ali no nosso dia a dia que fazem toda a diferença. E você pode encaixar isso na sua rotina sem atrapalhar os seus estudos. Então você vai poder cuidar da sua saúde emocional, ficar com o seu emocional fortalecido e sem atrapalhar os seus estudos. Tem várias possibilidades e é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Primeiramente, o que é saúde emocional? Saúde é bem-estar. Logo, saúde emocional é bem-estar emocional. Mas isso não significa se sentir bem o tempo inteiro, tá? Isso não significa que você tem que estar feliz o tempo inteiro. Que a pessoa que tem saúde emocional é aquela que só se sente bem, tá sempre zen, plena, tranquila. Nada disso, tá? Eu vou além. Ao meu ver, a pessoa que tem saúde emocional é aquela pessoa que tem sim esse bem-estar com as suas emoções. Mas é também aquela pessoa que consegue lidar com os sentimentos negativos, que consegue lidar com as dificuldades sem se abalar emocionalmente. A pessoa que tem saúde emocional é aquela que tem controle sobre as suas emoções. É aquela que consegue lidar com sentimentos negativos sem ser dominada por eles. É aquela pessoa que desenvolveu habilidades emocionais, em que ela não só consegue lidar com sentimentos negativos, como também despertar sentimentos positivos. Então, por exemplo, o estudante que tem saúde emocional, ele tem controle sobre as suas emoções, ele desenvolveu habilidades emocionais. Isso significa que, se antes ou durante a prova ele sentir alguma ansiedade, ele vai conseguir lidar com esse sentimento de modo que essa ansiedade não prejudique ali na hora da prova. Enquanto o estudante que não tem saúde emocional, que não cuida das próprias emoções, que não se preparou emocionalmente, diante da ansiedade antes ou durante a prova, ele vai acabar sentindo mais ansiedade. Essa ansiedade pode fazer com que ele sinta insegurança, medo, nervosismo, angústia, desespero, o que faz com que ele se desestabilize lá na hora da prova, não consiga ter um bom desempenho, fique frustrado, decepcionado consigo mesmo. Então, essa é a grande diferença entre o estudante que tem habilidades emocionais, que tem saúde emocional e que cuida disso, que se prepara emocionalmente, para o estudante que não tem saúde emocional e que não está atento às próprias emoções. Agora, antes da gente entrar nas atitudes para cuidar da sua saúde emocional, eu quero saber o seguinte: por que você quer cuidar da sua saúde emocional? Eu sei que você sabe que é importante ter saúde emocional para encarar o vestibular, mas por que especificamente você quer cuidar da sua saúde emocional? Para quê? O porquê sempre me intrigou muito e eu sempre me fiz essa pergunta. Por que que eu deveria aprender isso? Como que isso vai me ajudar? Quando eu estava na escola, eu vivia perguntando isso para os professores. E o meu alvo principal era o professor de matemática. Eu ficava assim, mas para que eu preciso disso? Por que eu preciso aprender geometria? Por que eu preciso aprender porcentagem? E o meu professor sempre falava, por que você vai precisar disso na sua vida? Porque isso é importante. E eu até acreditava nele. Eu achava que sim, aquilo ali era importante. Mas eu não via como eu utilizaria aquilo ali na prática. Isso fez com que eu não desse muita importância. Saber que algo é importante não faz a gente se importar automaticamente. Então, saber que ter saúde emocional é importante não faz com que a gente cuide da nossa saúde emocional automaticamente. Se o meu professor de matemática tivesse me falado
que eu precisaria saber porcentagem, porque quando eu fosse num restaurante, eu teria que dividir a conta com os meus amigos e eu teria que calcular os 10% ou os 12%, 13% que vem na conta, talvez eu tivesse prestado mais atenção. Se o meu professor tivesse me falado que na advocacia o advogado só recebe em porcentagem, porque nas ações judiciais é assim, o juiz coloca lá na sentença, honorários advocatícios 10% sobre o valor da causa. Aí o valor da causa é 5.993. E aí você tem que calcular os 10% daquilo ali. Essa é uma coisa simples, né? Mas eu que não prestava tanta atenção nisso, eu não sabia calcular 10%. Então eu tive que penar ali, eu tive muita dificuldade para aprender isso depois da faculdade. Se o meu professor tivesse me falado isso, eu saberia o porquê. Então eu poderia vir aqui e simplesmente falar com você: ter saúde emocional é importante para encarar o vestibular e você vai fazer isso, isso e aquilo para ter saúde emocional. Muitos de vocês achariam super interessante, começariam a aplicar, mas logo depois parariam. Por quê? Se esqueceriam disso. E não é porque você não se importa com a sua saúde emocional, mas é porque não teria muito motivo para agir e continuar. Porque você não teria um porquê forte o suficiente. Gente, para tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós precisamos de uma razão. O ser humano é movido pelo porquê. Então pare um momento e reflita. Por que você quer cuidar da sua saúde emocional? Por que você quer se preparar emocionalmente? E me conta aqui nos comentários. Bom, eu não vou fazer igual meu professor de matemática e te deixar com apenas é importante cuidar da sua saúde emocional. Então vamos ver aqui alguns motivos. Por que você deve cuidar da sua saúde emocional? Primeiro, porque você vai se sentir mais confiante. Segundo, porque você vai se sentir melhor consigo mesma e vai conseguir despertar sentimentos positivos aí dentro de você. Terceiro, porque você vai conseguir lidar com as dificuldades que surgirem no seu caminho, não só com as emoções negativas, mas com os desafios da preparação para o vestibular. Terceiro, você vai ter ferramentas e estratégias para não ser dominado pelas suas emoções. Porque quando a gente não sabe como lidar com a ansiedade, com medo, com a tristeza, com a culpa, esses sentimentos crescem ali dentro da gente e vão tomando conta de forma que eles nos dominam por completo. E aí, ao invés da gente estar ali dirigindo a nossa vida, quem está dirigindo são as emoções e a gente está ali como coadjuvante, a gente está no banco do carona simplesmente vendo as coisas acontecerem. Então isso não é nada bom, não é nada legal. Então esse é um grande motivo para você cuidar da sua saúde emocional, não é? Outra coisa, porque você vai precisar da sua saúde emocional para não surtar, não pirar com o Enem. Os professores sempre falam como que em agosto começa o surto. O desespero, os estudantes começam a ficar enlouquecidos ali a partir de agosto. Então, se você já cuida da sua saúde emocional, você não vai passar por isso, você não vai ficar surtando com o Enem e entrando nessa onda, o que vai te ajudar a manter o foco e a concentração naquilo que você precisa fazer e nos seus estudos. Outra coisa, você precisa da saúde emocional, você precisa dessa preparação emocional para ser aprovado no vestibular, para não chegar lá na hora da prova e você se desestabilizar completamente e deixar de ser aprovado, não porque você não estudou, não porque você não treinou, não porque você não deu o seu melhor, mas porque você se desestabilizou ali na hora da prova, porque estava ansiosa, porque estava com medo, porque ficou nervosa e insegura demais. Então, se você tem o domínio sobre as suas emoções, se você cuida da sua saúde emocional, as chances disso acontecer são mínimas. Então, e aí, agora? Você tem razões suficientes? Já entrou aí na sua cabeça o porquê você quer cuidar da sua saúde emocional? Já tem o seu porquê? Se antes você não tinha conseguido chegar a uma conclusão e agora chegou a uma conclusão, qual é o seu porquê? Me conta aqui nos comentários. Agora sim, vamos falar sobre atitudes para você cuidar da sua saúde emocional, de modo que você possa elevá-la e desenvolver habilidades emocionais. Nós vamos falar aqui de 3 atitudes extremamente valiosas. E para falarmos da primeira atitude, eu quero te convidar a escrever, pode ser em um papel ou no celular mesmo, uma emoção negativa que você tem sentido com muita frequência. Se você tem sentido muita ansiedade, escreva ansiedade. Se é medo, escreva medo. Se é insegurança, escreva insegurança. Vou te dar alguns segundos aí para pensar nessa emoção que você tem sentido com muita frequência. Escreveu? Bom, daqui a pouco a gente vai voltar nela, tá? Mas nesse momento, eu gostaria que você olhasse para essa emoção e pensasse em como você tem lidado com ela. Como você tem lidado com esse sentimento?
Você tem invalidado essa emoção? Você tem rejeitado esse sentimento? Você tem resistido a essa sensação, a esse sentimento aí dentro de você? A tendência da maioria das pessoas diante de uma emoção negativa é invalidar, resistir e rejeitar. E esse é o resumo de fingir que nada está acontecendo, guardar para si e nunca mais falar sobre isso, reprimir os sentimentos, silenciar as emoções, negar o que está sentindo, fugir, fazer qualquer outra coisa para não sentir aquilo. Então vai mexer no celular, vai se distrair, vai fazer qualquer outra coisa para não pensar naquela emoção. Ou se entregar por completo. Alguns estudantes se entregam para a emoção e deixam ela dominar, deixam ela tomar conta. Como você tem lidado com essa emoção especificamente? Se você tem lidado de alguma dessas formas que eu trouxe aqui, essa não é a melhor maneira de lidar com as suas emoções. Por quê? Isso faz com que você se abale emocionalmente. Isso faz com que essas emoções permaneçam vivas ali dentro de você. Quando a gente lida com os nossos sentimentos, com invalidação, rejeição e resistência, esses sentimentos permanecem ali. Enquanto a gente não lidar com eles da maneira adequada, eles vão continuar vivos ali dentro de nós. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa lidar da maneira correta com as nossas emoções. E é aí que entra a primeira atitude. Você vai adotar a regra básica para lidar com as suas emoções, que consiste em reconhecer, acolher e aceitar o que você está sentindo. E essa não é uma tarefa fácil. Pode parecer simples, né? Que é reconhecer, acolher e aceitar. Ok, mas é uma tarefa simples, mas não é fácil. Porque muitas vezes a gente está diante de um sentimento que gera muito desconforto, que gera muito mal-estar ali dentro da gente. E a gente quer mesmo evitar, quer pensar em qualquer outra coisa menos naquilo. O problema é que, seguindo nesse caminho, a gente vai só se abalar emocionalmente. E na hora que a gente reconhece, acolhe e aceita, a gente faz com que esses sentimentos diminuam de intensidade, a gente assume o controle sobre as nossas emoções. E nesse caminho, seguindo esse caminho, né, seguindo essa trajetória, a gente consegue lidar com as nossas emoções sem se abalar emocionalmente. Agora, como fazer isso especificamente? Você vai conversar com as suas emoções. É isso mesmo. Conversar com aquilo que você está sentindo. Quando eu falo isso, o meu marido, o Henrique, que é uma pessoa extremamente racional, fica doido. Ele fica assim, como assim eu vou conversar com sentimento? Sentimento é uma coisa muito abstrata e não tem jeito, não é uma pessoa. A gente conversa com gente, não é com sentimento. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa esse lado racional de lado, tá? Vamos focar aqui no emocional, nas emoções. Quando a gente fala em emoções, a gente não pode agir com tanta racionalidade, assim, porque senão a gente não consegue lidar com aquilo que a gente está sentindo. O que a gente está sentindo é o que é. Ou todas as vezes que você sentiu ansiedade, foi racional. Ou todas as vezes que você sentiu medo, foi extremamente racional. Nem sempre, né? Tá vendo? A gente tem que separar as coisas. Vamos lidar com o emocional, com mentalidade aqui de emocional, sem querer colocar razão em tudo. Então, olha só, você vai conversar com as suas emoções. Como que você vai fazer isso? Olhe para essa emoção que você anotou, que você tem sentido com frequência. Pare um momento e se conecte com essa emoção. Dê um pause aqui no vídeo até você e volte, né, na hora que você estiver sentindo essa emoção. Vai ser um pouco desconfortável no começo, mas eu te garanto que depois vai aliviar, você vai se sentir melhor. Então, dê o pause, voltando aqui agora então. O que você vai fazer? Conectada com essa emoção, com esse sentimento, você vai colocar a mão aqui e vai dizer: sentimento, você vai falar o nome dessa emoção. Eu reconheço que você está vivo aqui dentro de mim. E eu peço desculpas por todas as vezes que eu te invalidei. Eu te acolho e peço desculpas por ter perdido a consciência do seu verdadeiro valor. Eu te aceito e peço desculpas por não saber o que você quer fazer de bom para mim. Sentimento, eu te reconheço, eu te acolho e eu te aceito. Você faz parte de mim. Obrigada, obrigada e obrigada. Faça isso quantas vezes forem necessárias.
é até você sentir essa emoção diminuir de intensidade. Com certeza, se você conseguiu se conectar com a emoção e fez e falou isso com ela de verdade, né, intencionalmente, você com certeza já está se sentindo mais leve agora, já está se sentindo melhor, você já sentiu essa emoção diminuir de intensidade ou ir embora completamente. E é exatamente isso que você tem que fazer diante dos seus sentimentos. Então tá ali diante de uma ansiedade, não fica resistindo, lutando contra essa emoção, não. Porque é nesse momento, que quando a gente luta contra aquilo que a gente está sentindo, que a gente entra numa batalha interna e gera mais sofrimento e mais abalo emocional. Então coloque em prática a regra básica para lidar com as emoções. Essa é a primeira atitude: reconhecer, acolher e aceitar os seus sentimentos. Outra atitude para cuidar da sua saúde emocional é adotar rituais diários que te conectem com pensamentos e sentimentos positivos. Por exemplo, ter um diário da gratidão em que todos os dias, ao acordar ou antes de dormir, ou ao acordar e antes de dormir, você vai escrever 5 coisas pelas quais você se sente grata. E não é simplesmente escrever para dar um check ali no ritual, não. É genuinamente parar e pensar sobre as coisas que você se sente grata. É parar ali, ter um momento de reflexão para você se conectar com esse sentimento, para você pensar nas coisas boas que aconteceram no seu dia, nas coisas que pelas quais você se sente grata e anotar ali, escrever. Você pode simplesmente escrever: me sinto grata por ter ido bem no simulado de hoje. Ou você pode escrever: nossa, me sinto grata por ter acertado tantas e tantas questões, porque isso demonstra que eu estou no caminho certo e eu me sinto muito grata por isso. E descrever um pouco mais o motivo da sua gratidão. Então você pode fazer das duas maneiras, as duas funcionam. O importante é que você se conecte com esses pensamentos e sentimentos positivos. Outra coisa que você pode fazer é ter um texto curto, tá? Às vezes de um parágrafo ou no máximo estourando uma página, tá? Mas mesmo assim, uma página já é muito. Mas pega um parágrafo ou algumas frases que te inspiram, que te motivam e leia todos os dias de manhã ao acordar em voz alta, com uma entonação de entusiasmo, com uma entonação de empolgação, de determinação. Isso vai despertar pensamentos e sentimentos positivos ali dentro de você. Isso vai guiar e direcionar o seu dia. Outra coisa que você pode fazer é escutar músicas que fazem você se sentir bem. Para os mais extrovertidos, você pode dançar também. Dance, sabe? Coloque o seu corpo em movimento. Isso não é só para os mais extrovertidos, não, tá? Quem é mais introvertido pode fazer isso também. Vai para um lugar mais reservado, em que você tem uma certa privacidade e dance, sabe? Sem ter aquele compromisso de ter que dançar bonito ou qualquer coisa assim. Só coloque o seu corpo em movimento. Comunique para o seu corpo que você está se sentindo bem, que você está feliz, que você se sente grata, que você se sente inspirado. E você vai ver como que você vai começar a despertar esses sentimentos ali dentro de você. Então, adote rituais diários que te conectem com pensamentos e sentimentos positivos. O ritual em si, o que você vai fazer especificamente, não importa tanto. O importante é que seja algo que você faça diariamente e que seja algo que faça com que você se sinta bem e feliz. Se você já adota um ritual e ele te ajuda a cumprir essas coisas, te ajuda a se sentir bem, a ter pensamentos positivos, deixa aqui nos comentários, porque esse comentário pode contribuir muito com seus colegas que estão se preparando para o vestibular também. Para finalizar, vamos para a terceira atitude para cuidar da sua saúde emocional, que envolve a mudança de pensamento, porque tudo aquilo que a gente pensa influencia na maneira que a gente se sente. Então, por exemplo, o estudante que antes da prova está pensando que ele é burro, que ele não é bom o suficiente, que ele não vai bem na prova, que ele deveria ter estudado mais, que ele vai fracassar e que ele vai ter que falar com os pais, que ele é um fracasso, que ele não conseguiu de novo. Como que ele vai começar a se sentir? Diante de todos esses pensamentos, quais sentimentos ele vai despertar ali dentro dele? Ansiedade, insegurança, nervosismo, preocupação, estresse. Esses são sentimentos nada favoráveis para o momento da prova, porque como que a gente se concentra, como que a gente foca ali na prova com todos esses pensamentos e com todos esses sentimentos? Fica muito difícil, não é? Diferente do estudante que está pensando ali antes da prova. Eu vou conseguir, eu vou dar o meu melhor aqui, eu fiz tudo o que eu podia com os recursos que eu tinha para estar aqui e encarar essa prova. Vou dar o meu melhor aqui, vou fazer o que eu posso com os recursos que eu tenho.
ele vai estar com primeiro, mentalidade completamente diferente. Esses pensamentos vão despertar outro tipo de sentimento. Vão despertar sentimentos de tranquilidade e sentimentos de confiança, de foco ali, de concentração. Então ele vai se sentir de uma maneira completamente diferente, para você ver o poder dos nossos pensamentos sobre os nossos sentimentos. Então o estudante que está no modo abalado, que está abalado emocionalmente, o que acontece? Ele tem muitos pensamentos negativos, trágicos e autodepreciativos. E isso faz com que ele tenha mais sentimentos negativos e, consequentemente, se prejudique nos estudos e lá na hora da prova. Então, o que esse estudante vai fazer? Adotar os pensamentos positivos muleta. Essa é a terceira atitude. Os pensamentos positivos muleta são pensamentos pré-definidos, prontos. São pensamentos que a gente acredita, genuinamente a gente acredita naquilo ali. São pensamentos positivos que vão nos tirar dessa imersão de pensamentos negativos. Por que acontece? O estudante, ele tá ali tendo vários pensamentos negativos. E aí, o que acontece? Quanto mais pensamento negativo ele tem, mais ele vai puxando outros pensamentos. Aí vem os pensamentos trágicos, vem os pensamentos autodepreciativos. E aí o estudante vai ficando mais e mais imerso naquilo ali. Então, o que ele precisa fazer? Ele vai adotar os pensamentos positivos muleta, que são pensamentos que vão resgatá-lo de toda essa imersão em pensamentos negativos. E, consequentemente, ele vai conseguir direcionar o foco da mente dele. Ele vai conseguir tirar o foco de todos aqueles pensamentos negativos. Porque quanto mais ele mantiver o foco nesses pensamentos negativos, mais pensamentos negativos ele vai ter e mais sentimentos negativos ele terá também. Na hora que ele consegue mudar o foco dele, mudar o foco do pensamento, ele vai focar e vai se concentrar em pensamentos positivos que vão fazer com que ele sinta emoções positivas. A ideia é ter pensamentos pré-definidos, porque na hora que a gente está ali imerso nesse tanto de pensamento negativo, fica muito difícil a gente focar e concentrar em outra coisa. Provavelmente você já teve alguma experiência assim, você estava ali imerso em pensamentos negativos e pensando, não quero pensar mais nisso, vou pensar em outra coisa. Mas aí você tentava pensar em outra coisa e não conseguia, de repente você já voltava para aquele pensamento. Mas quando a gente tem um pensamento positivo muleta, a gente já sabe exatamente para onde direcionar a nossa mente. É importante que seja algo que você acredita. Por exemplo, um dos meus pensamentos positivos muleta é: eu sou tão grata e abençoada por poder criar a minha realidade. De dia e de noite eu estou prosperando em todos os meus negócios. Não está acabado até eu dizer que está. Essas são coisas que eu fico repetindo para mim diariamente. E são coisas que eu genuinamente acredito. Porque não adianta o estudante começar a dizer assim, eu sou milionário, sendo que não é, sabe? Vai ser uma coisa que o pensamento vai rebater e logo vai voltar para o pensamento negativo. Então não funciona. Separe coisas que você genuinamente acredita para você mentalizar, para você focar. Não só quando você estiver imerso em pensamentos negativos, autodepreciativos e trágicos, mas também para você acostumar a sua mente a focar, a se concentrar no que há de positivo, no que há de bom, sabe? A gente não deve deixar a nossa mente totalmente ao acaso, assim, a gente deve dar direcionamento e direcioná-la para aquilo que vai fazer com que a gente tenha mais emoções positivas, que vai fazer com que o nosso emocional fique mais saudável. Essas, então, são 3 atitudes para você cuidar da sua saúde emocional e você já pode colocá-las em prática agora mesmo. É muito importante que você entre em ação, porque ter vindo aqui, assistido o vídeo, entrar por um vídeo e saído pelo outro não vai gerar resultado. Não é isso que vai fazer com que você cuide da sua saúde emocional. Porque o cuidado com a saúde emocional não é assistir um vídeo, não acontece da noite pro dia. É algo que nós temos que fazer diariamente, todos os dias, um pouquinho. Lembra dos rituais? Pois é. Todos os dias a gente fazer alguma coisa em prol da nossa saúde emocional. É isso que vai gerar resultado. Então coloque em prática as atitudes que eu trouxe aqui. Tem várias outras atitudes pra gente cuidar da nossa saúde emocional. Se você aplica já alguma dessas atitudes ou se aplica alguma outra, deixa aqui nos comentários. Com certeza isso vai contribuir muito com as outras pessoas, com os outros estudantes que estão passando pelo mesmo momento que você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal. Antes que eu me esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Agora sim, um beijo e fui!